Bom dia, amados, graça e paz. Vamos começando mais uma aula da IBD. Espero que os irmãos estejam todos bem, que a semana tenha sido abençoada, que Deus possa estar com a graça dele sobre todos nós sempre, nos momentos bons, nos momentos ruins, que a nossa fé sempre esteja sendo fortalecida, para agradecer bastante, quando as coisas boas acontecem, e também saber que tudo está no controle dele quando as coisas ruins acontecem. E um ótimo exercício para a gente fazer isso é orando, falando com Deus. E hoje vamos falar a respeito do Pai Nosso. Chegamos na nossa lição 7 da IBD e o texto bíblico que vai nos dar a base vai estar lá em Mateus 6, dos versículos 5 até o 8, que fala a respeito da primeira parte do Pai Nosso. Na semana que vem a gente vai ter uma segunda aula a respeito do Pai Nosso e vamos concluir os ensinamentos da oração do Pai Nosso que Jesus nos dá. E também na revista usa Mateus 6, 9 até 11, Lucas 11 a 1 a 4 e 11, 10 até 13. Espero que essas passagens que eu estou falando aqui já estejam bem gravadas aí no coração dos irmãos, porque eu sei que os irmãos estudaram essa semana. Se não estudaram, não leram os textos, já vamos começar mais uma semana amanhã e os irmãos vão ter a oportunidade de novo de nessa semana sim lerem a Bíblia, estudarem, acompanharem, porque é só dessa maneira que a gente consegue crescer, ter mais maturidade cristã, ter mais intimidade com Deus, que a gente ora para Deus falar, para nós falarmos com Deus, mas Ele nos responde através da palavra dele. Então é importante a gente estar lendo, estar meditando, para a gente saber o que Ele quer para a nossa vida. Então hoje vamos falar aqui a respeito do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, a parte 1 da lição. E então vamos começar falando a respeito do que Jesus de principal tentou passar ali para os seus apóstolos, para os seus discípulos. O que acontecia é que naquela época os mestres eles normalmente ensinavam os seus discípulos como orar. Os discípulos olhavam para o seu mestre e tentavam segui-lo em todas as coisas. E Jesus, tendo ali já os seus discípulos, também queriam saber como que seria a maneira correta deles orarem. Não que eles não soubessem orar, a revista deixa isso aqui bem claro, que não é o conteúdo, mas sim a maneira, o que eles precisavam buscar, o que eles precisavam estar tendo ali como atitudes, como deveria estar o coração deles ali diante de Deus nesse momento de oração, Então a primeira coisa que a revista dá bastante prioridade aqui é que a gente tem que orar para a gente se achegar a Deus e somente nós com Deus, sem interesse de que a gente passe uma imagem de santidade para os outros, como os fariseus faziam naquela época, orando na esquina, eles se apresentavam como santarrões ali aos olhos dos outros, mas diante de Deus mesmo, na hora que, digamos, que era para valer, eles escorregavam, eles não estavam nem aí, não estavam se preocupando muito ali com a vida deles de santidade. Eles queriam mais demonstrar para as outras pessoas do que realmente viver aquilo. Então é uma vida de falsidade que eles seguiam, porque eles queriam mostrar uma coisa que eles não eram, Eles se preocupavam mais em passar uma imagem do que realmente viver aquilo. E aí já vem a nossa primeira lição para os nossos dias de hoje, Como que tem sido a nossa vida de oração, Muitas vezes a gente fala, eu vou orar por você, a pessoa sabe que você é cristão, até pede oração para você. E será que a gente ora mesmo para aquela pessoa? Como que a gente tem buscado conteúdo para a nossa oração? A gente tem se preocupado com os nossos irmãos, se preocupado com o nosso próximo, buscado saber o que Deus está fazendo nesse mundo para a gente realmente orar por missões, para que a gente possa orar pela nossa nação. Como que a gente tem buscado isso? Ou a gente normalmente fala de uma maneira automática para o nosso próximo, Não, eu vou estar orando por você, eu vou estar intercedendo, a gente estamos juntos nessa luta de oração, estou contigo nessa, mas no final você chega em casa e esquece e você não ora em nada, É uma maneira hoje em dia de que as pessoas estão fazendo como os fariseus faziam naquela época, Fala que vai orar, fala que vai viver, fala que está tendo uma vida ali com Deus, mas na verdade só quando está só você mesmo e Deus ali na sua casa, no seu quarto, no momento de oração, que vai saber se realmente aquilo acontece, como que é a vida que aquela pessoa está levando,
Isso aí já é um cutucão para mim mesmo, né? Eu falando isso. Porque eu realmente, a gente precisa sempre estar buscando melhorar, né? E nessa parte de oração eu vejo que eu falho muito mesmo. E orar para Deus já nos aperfeiçoar, né? Para que a gente possa a cada dia mais estar parecendo com Cristo. E hoje ele vai nos ensinar aqui que ele não só falava, mas ele vivia muito disso, né? Vou passar aqui para o irmão Anselmo, ele vai orar aqui para a gente começar a nossa aula e depois vai falar um pouquinho a respeito de Jesus, de algumas partes que ele mostrava que ele não só falava como se devia orar, como se devia agir, que as pessoas ali, né, seus discípulos deveriam agir, mas ele também agia daquele jeito, né? Então vamos passar aqui. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Deus soberano e Deus de misericórdia. Meu Pai, te agradecemos, meu Pai, por poder estar aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, pelo esse ensinamento que vem da tua palavra, Senhor. E o Senhor tem nos ensinado, Senhor, a conversar contigo, meu Pai. Mas que nós podemos estar sempre firmes, meu Pai, na tua palavra e orando e buscando e confiando mais em ti. Que o Senhor possa abençoar a vida da tua igreja, meu Pai, os nossos irmãos, Senhor, que estão em casa, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles, meu Pai. Te peço também, Senhor, pelo nosso trabalho de missões, Senhor, que o Senhor possa usar nossos missionários, meu Pai, para levar a tua palavra, Senhor. Que eles possam, meu Pai, que as pessoas aí fora possam conhecer a Ti como único Salvador deste mundo, Senhor. É isso que eu te peço, no nome amado do teu Filho Jesus. Amém. Amém. A vida de Jesus em oração. Pai Nosso é uma oração que Jesus tem nos ensinado para seus discípulos, mas também ensinado para nós mesmos, não é, Márcio? Que a gente possa viver a nossa vida em oração. Quando o apóstolo Paulo falou: serei meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está nos ensinando que nós temos que ser imitador de Cristo também. E se a gente vê muito como foi a trajetória de Jesus, a vida de Jesus, quando ele começou seu ministério. A Bíblia nos fala que quando ele aparece para João Batista, ele pede para ser batizado. E João Batista batiza, mesmo falando que ele não era digno de nem amarrar a sandália, amarrar os cadastros da sua sandália. Antigamente aquelas sandálias tinham os cadastros bem grandes, mas Jesus pede para que ele ore ou para que ele batize, para que se cumpra as escrituras. Então a gente vai perceber, Márcio, que o ministério de Jesus começa já Deus falando com Jesus. Quando Jesus é batizado, Deus aparece em uma luz, diz: esse aqui é meu filho amado. Já começa seu ministério falando com Deus. E aí a Bíblia vai falar, principalmente em Lucas, toda a trajetória de Jesus orando. A Bíblia vai falar que Jesus orou para escolher os discípulos. Jesus orou quando a sua hora estava chegando. Jesus orou para que os discípulos não caíssem em tentações. E Jesus também orou quando estava na cruz, porque ele orar e conversar diretamente com o Pai. E a oração de Jesus foi: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Então Jesus começa seu ministério falando com Deus e termina seu ministério falando com Deus, falando com o Pai. Isso tem para levar como lição para nossas vidas hoje, né? Que decisões a gente tem feito? Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem alguma coisa para decidir
em nossa vida, mas nós pedimos a opinião de todo mundo. Tá certo, tem pessoas que dão conselho por bem, tem pessoas que têm experiência com algumas coisas que já passaram, então a gente pede aconselhamento, mas a gente pede muitas vezes ajuda para nosso pai ou a mãe, para um amigo, para um parente, compartilha com todo mundo e esquece o principal, que é pedir orientação a Deus, a Jesus. Então a gente tem mais costume de compartilhar a nossa vida com outras pessoas do que diretamente com Deus. Aí quando decidimos alguma coisa em nossas vidas que dá errado, a gente coloca a culpa, mas Deus não gosta de mim, que Deus não olha para mim, que Deus esqueceu de mim, deu certo para fulano e para mim não deu certo. Porque às vezes a gente toma decisões e as nossas decisões que a gente quer para o nosso coração, muitas vezes não é o que Deus quer para a nossa vida. Muitas vezes o que Deus quer para a nossa vida. Na revista aqui vai falar muito sobre a oração do Pai Nosso, e Jesus começa dizendo: quando vocês for orar, não sejam como hipócritas. Eles gostam de orar de pé na sinagoga e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Está lá em Lucas, em Mateus 6, verso 5, Jesus diz: não seja como hipócrita, como os fariseus. Por quê? Os fariseus, eles iam para as esquinas, para as praças, e ali parece que ele esperava o pessoal estar ali, a multidão, para ele começar a orar, para que as pessoas passassem e dissessem: agora ali está o nome de Deus. Que iam ser reconhecidos pelos homens. Olha como ele está orando, e ele ora alto, está vendo? E é para chamar a atenção, ora para chamar a atenção. E às vezes hoje em nossas vidas, se a gente não tomar cuidado, a gente vai virar hipócrita como os fariseus, porque tudo que as redes sociais ajuda, muito ajuda, como está ajudando hoje, né? Hoje a gente não pode estar muitas pessoas junto, mas Deus nos abençoou em fazer live e fazer uma pregação para as pessoas ouvirem de casa, tudo bem. Mas as pessoas às vezes saem para orar, mas tudo dele tem que tirar uma foto e mostrar nas redes sociais. Olha, eu estou aqui orando, eu estou aqui fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou ajudando alguém. E aí divulga, às vezes eu já vi isso em redes sociais, que as pessoas vai lá, dá uma cesta básica para a pessoa, tira foto na internet, fala o nome da pessoa, tenta se aparecer mais que Deus. Tem aquela parte da Bíblia que fala que a mão esquerda não veja o que a direita dá, né? E as pessoas se esquecem disso. Né? Se esquecem, E às vezes as pessoas acabam querendo se aparecer. E a gente acaba virando o quê? Porque a pessoa ela não vai estar fazendo para honrar e glorificar Deus, ela está buscando honra e glória para ela mesma. Ela está fazendo ali, querendo para mostrar: olha como que eu sou bom, né? Olha como que até Deus me usa, mas naquilo que ele querendo mostrar para os homens, ele já está saindo ali, né, do que Deus realmente planeja para a vida do cristão, né? De fazer de uma maneira que seja humilde, que não seja para parecer, que seja realmente sincero, sem esperar nada em troca, somente o que Deus vai dar, né? Não o reconhecimento de homem nenhum. E isso a gente acaba virando uma pessoa hipócrita mesmo. Ou às vezes tentar se aparecer, querer se aparecer. Eu conheci um caso que aconteceu numa igreja e foi bem interessante, porque tinha um irmão da igreja que estava passando por uma dificuldade. Ele teve uma fraqueza, ele caiu com uma fraqueza. E teve um irmão na igreja que ficou sabendo. Então ele chegava para uma pessoa assim, chegava para um dos irmãos: fulano, vamos orar por ciclano porque está fazendo isso, isso e isso. Aí falava para um, de repente chegava para outro: fulano, vamos orar por aquele rapaz que está acontecendo isso. Quer dizer, em vez de se tornar oração, se tornou fofoca. Por quê? Porque todo mundo já estava sabendo ali do que estava acontecendo. Quer dizer, a pessoa não se preocupou em realmente orar a Deus. Porque quando a pessoa se preocupa, o que é que a Bíblia nos ensina? Ensina que vá para o seu quarto. Está lá aqui no capítulo 6, verso 6. Mas você, quando for orar, vá para o seu quarto, feche
à porta e ore ao Pai, que não pode ser visto. O seu Pai que vê o que você faz em segredo e lhe dará a recompensa. Vá para o seu quarto. É como Jesus sempre ia para o deserto, né? Ele se isolava, ficava sozinho ali. A Bíblia vai nos ensinar que quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos, ele passou a noite inteira orando, e de manhã ele saiu em particular para conversar com Deus, para tomar uma decisão de escolher os discípulos. E hoje o maior erro nosso é não sair, entrar para o quarto e decidir as coisas perguntando se realmente aquela decisão uma conversa com Deus, né? Com Deus. Coração aberto. Porque aqui também na sequência vai falar em repetições, né? Que para você não orar falando vãs repetições. Você vê que você pode orar uma noite inteira com Deus, mas não vai ser repetindo e pedindo a mesma coisa. Vai ser uma conversa mesmo, ali um momento que você vai estar com Deus, argumentando para Deus, e não só repetindo o Pai Nosso de uma maneira mecânica, como se aquilo fosse ter algum poder para perdoar seu pecado, ou se Deus fosse se compadecer daquilo de você ficar repetindo como se fosse uma penitência, né? Mas não, você tem intimidade com Deus e passar bastante tempo mesmo com Ele falando, argumentando, né? Pedindo para Ele, para que Ele tome uma providência a respeito do que você está pedindo, né? Jesus ensina isso, né? Mas uma noite inteira, uma vigília, né? Para tomar uma decisão, e para tomar uma decisão, que dali, Márcio, ele passou a noite inteira orando conversando com o Pai, porque ali ele ia escolher 12 discípulos para dizer, vamos transformar o mundo. E ele não escolheu, muitas vezes existiam pessoas ali, né, discípulos ali, Mateus, cobrador de imposto, né, mal visto. Aí Pedro, bipolar, uma hora estava numa decisão, uma hora estava com a cara, outra hora estava com outra, uma hora queria ser mais que Deus, outra hora que era humilde, tinha hora que se achava dos discípulos melhor, quando ele disse, ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Então querendo ser melhor que os outros, se achava melhor que os outros. A fraqueza dos crentes, muitas vezes na vida do cristão, é quando a gente se acha melhor que os outros. Verdade. Né? E aí Jesus diz, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, dizendo assim, Pedro, você não é melhor que ninguém aqui. Você também tem erro, você também vai ter suas fraquezas. Não adianta você querer ser melhor do que os outros. Então, é isso, a Bíblia ensina que a gente tem que ir diretamente falar com Deus, falar em particular, orar e buscar Deus para tomar decisões, senão a gente vai tomar decisão errada sempre. Agora, a Bíblia também nos ensina que as pessoas, às vezes as pessoas não querem falar diretamente, orar diretamente com Deus, porque não está vendo, né? Está aqui, ó. Portanto, ore ao seu Pai que não pode ser visto, e o seu Pai que vê o que você faz em segredo, e lhe dará a recompensa. Quer dizer, ore para o seu Pai que você não vê. Então você vai dizer, eu vou falar com uma pessoa que eu não estou vendo? Eu estou ficando doido. Se eu for falar sozinho, as pessoas às vezes têm essa decisão. Eu vou fazer o quê? Eu vou conversar com um exemplo aqui, vou conversar com o Márcio, porque o Márcio eu estou vendo. Isso. Acha que a pessoa que está orando está falando com um amigo imaginário, uma coisa que não existe. Não existe. É só fé mesmo, né? Só fé. A palavra de Deus é loucura para quem não crê nela, né? Mas para quem crê é o poder de Deus. É isso que dá como se acendesse a luz, né? Vira ali e dali a pessoa recebeu o Espírito Santo e ser iluminada e saber que aquilo é verdade. Porque quem olha de fora fala, não, é doido, né? Como fica uma noite inteira falando sozinho ali, né? Só que tem um porém. Eu posso falar com você, você está me vendo, eu estou te vendo, mas, Márcio, às vezes eu posso ver e falar de algo que você não vai sentir como Deus sente por mim. Algo que você está sentindo, você pode compartilhar comigo, mas não vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, né? Deus a gente não vê, mas realmente Ele nos conhece.
melhor do que nós mesmos. Melhor do que nós mesmos. Na sequência que ele fala, né, ó, que ele vai saber das coisas antes da gente pedir, né? Pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Tem coisa melhor? A gente saber que a gente vai falar, mas ele sabe o que a gente precisa, mas ele quer ver o nosso coração aí quebrantado, sabendo da nossa dependência dele, mostrando, né, o tanto que a gente ama ele, como a gente tem temor e tremor por ele. Isso que a gente precisa se chegar a Deus dessa maneira, né? Porque dessa maneira que ele vai pegar e vai receber a nossa oração, né? Orando para ele, se chegando em espírito e em verdade mesmo, né? E é por isso que muitas vezes as pessoas orando mesmo com vãs repetições ou orando de maneira mecânica. Isso acontecia muito comigo quando eu ia almoçar. Eu ia almoçar e era cada vez menor a oração. Senhor, abençoa esse alimento que faça bem para o meu corpo, amém. Aí cada vez mais, Senhor, abençoa esse alimento. Senhor, esteja comigo nesse momento, parece que cada vez está diminuindo mais. Aí eu cheguei num momento que eu comecei a analisar isso e ver que até que ponto aquilo ali realmente era uma oração ou era alguma coisa que fosse como se fosse uma simbologia, um rito religioso que você está fazendo. E era exatamente isso. Eu achava, porque eu aprendi dessa maneira, que eu sempre tenho que orar antes de comer alguma coisa, antes de almoçar. Então eu fazia aquilo como se fosse uma obrigação e da maneira mais rápida possível, porque senão, talvez achando que aquilo poderia me dar azar, me dar fazer mal ali, né, pro estômago, sei lá. E aí então você pega e ora como se fosse uma obrigação, mas não é desse jeito. Você tem que orar porque você tem que realmente, naquele momento, saber que Deus está te dando a oportunidade de você ter acesso ao alimento, está te dando a oportunidade de você ter saúde para comer, que tem muitas pessoas que têm acesso ao alimento, mas não podem comer, e tem pessoas que não tem nem tempo para comer, tem umas pessoas que têm uma rotina doida, que é aquela correria, não tem nem tempo para comer. Então você ser grato a Deus mesmo por aquilo. E essa parte de você estar diante de um prato de comida e você ser grato e você ver realmente quais são as coisas que você tem que agradecer a Deus e naquele momento colocar diante dele, são para N coisas da vida. Antes de dormir você ora porque senão eu vou ter pesadelo, porque senão eu não conseguir dormir direito ou alguma coisa do tipo. E não é um rito religioso, você vai orar aí para Deus agradecendo pelo seu dia, de verdade, porque Ele te guardou. Você vai orar para Deus pedindo para que Ele possa guardar a sua casa, agradecendo. O Pai Nosso, Ele nos ensina a gente começar agradecendo a Deus também, né? Normalmente as pessoas já começam pedindo e oração pedindo. E não, a gente tem que reconhecer tudo que Deus já nos dá. E você fala, Deus, que bom que eu tenho uma cama, que eu tenho um cobertor aqui para me aquecer, que bom que eu tenho uma casa, estou aqui debaixo de algum lugar seguro. E a gente reconhecer que Deus está nas pequenas coisas que Ele faz, que Ele nos guarda, e muitas vezes a gente nem percebe. Que a gente, nas nossas orações, a gente consiga colocar diante de Deus realmente o porquê que a gente está orando ali, sendo grato de verdade para Ele, né? E não fazendo uma coisa automatizada, porque senão não tem muito sentido. Você está orando ali, vai ser aquela oração vazia que Deus não vai receber. No final, você, para querer economizar tempo de você não orar de verdade, você está perdendo o seu tempo, né? Antes de não ter feito nada de oração. Então vamos entrar na oração em si, né? A gente já falou aqui, começando lá em Mateus 6, já lemos do 5 até o 9, né? E aí fala, portanto, orem assim, né? Já aprendemos que a gente ore em particular, que não seja para reconhecimento de nenhum outro homem, para que ele se engrandecer, e também não sendo em vã repetição, porque Deus já sabe muito bem do que a gente precisa. E aí Jesus fala, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. E aí entra no primeiro tópico aqui da revista. Em primeiro lugar, Jesus nos ensina a recuperar a dimensão da paternidade de Deus e honrar o seu nome. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente tem que olhar para Deus nas nossas orações e saber que Ele é o nosso Pai espiritual, que Ele é o nosso Pai, porque a partir do momento que aceitamos a Jesus Cristo e nos arrependemos de verdade, recebemos o Espírito Santo, tivemos uma conversão, uma vida transformada, a gente passou a ser filho de Deus. Somos co-herdeiros do céu junto com Jesus Cristo, né? Então somos filhos de Deus.
E muitas vezes as pessoas não percebem isso, não se atentam a isso, né? Falam com Deus, a gente tem que ter total respeito, porque Ele é o Senhor, é o nosso Senhor, né? Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele é grandioso de uma maneira que a gente não consegue nem imaginar. Mas ao mesmo tempo, Jesus nos ensina a falar com Ele como se Ele fosse nosso Pai, Ele sendo nosso Pai, não como se fosse, né? Uma coisa muito próxima, você falando como se fosse você pedindo para o seu Pai mesmo, o que você está precisando, o que você está passando, o que você está sentindo, sabendo que Ele sabe exatamente o que você precisa, sabendo exatamente o que você está sentindo naquele momento, e que Ele vai responder, vai confortar o coração, vai te dar o necessário, e que você vai buscar intimidade com Ele, como Ele sendo seu Pai mesmo de verdade, seu Pai espiritual, seu Pai eterno, que passou a ser seu Pai a partir do momento que você aceitou Jesus Cristo, e vai ser seu Pai para o resto da eternidade, que a partir do momento que você fechar os olhos nessa terra e você estiver lá junto dele, é o seu Pai para sempre. Então, que desde já a gente busque ter intimidade com Deus, olhando nesse ano, né? Meu Paizinho querido, né? Meu Pai que tanto me quer bem, meu Pai que me cuida, que me dá o que eu preciso, e sempre vai estar fazendo com que eu vá pelo melhor caminho. E o que a gente deve fazer para que essas coisas que o nosso Pai deseja para nós aconteçam? Seguir a sua vontade, né? Seguir o que Ele tem a nos falar. Da importância da gente estar lendo a Bíblia, para a gente estar sabendo o caminho que Deus tem colocado aí para nós seguirmos nessa terra, né? Para que a vontade dele prevaleça, porque a vontade dele é muito melhor do que a nossa, olhando para Deus mesmo como um Pai que vai estar nos guiando, vai estar nos ensinando, vai estar nos cuidando, vai estar nos encaminhando com todo o amor que Ele tem por nós, né? Tanto que Ele mandou seu Filho para morrer, para que a gente pudesse também ser seus filhos, né? O que a gente tem mais, Anselmo, para falar a respeito dessa parte de Deus ser o nosso Pai, né? E santificar o nome dele, né? O nome dele seja sempre santificado, separado. Sempre santificado. Na oração do Pai Nosso, mas o que eu achei bem interessante é que ele aqui no versos 11, ele diz assim: dá a nós hoje o que precisamos. Não, como é isso? Só um momento. Dá a nós hoje o alimento que precisamos. Dá a nós hoje o alimento que precisamos. Então, quando o pessoal saiu do Egito, o que as pessoas tinham mais, estavam com medo ali, era de morrer de fome, né? Aí Deus faz com que caísse maná sobre a terra para eles comerem. Mas Deus pediu para que eles não guardassem, como for preciso, porque amanhã vai ter mais. Vai ter mais. E aqui na oração do Pai, dá hoje o alimento, hoje, o alimento hoje. Então, é uma confiança que a gente tem em Deus, que vai ter o pão de cada dia hoje, mas amanhã Deus vai providenciar de novo. Isso é uma oração de confiança, de ter coragem de confiar no Deus que a gente servimos. Porque nós todos temos muito medo. Nós vivemos uma vida inteira com medo. Se eu perder meu emprego hoje, como é que vai ser minha vida? Se eu não tivesse condições de ir no mercado fazer compra, como é que eu vou sobreviver? Então, a gente confia mais em nós mesmos do que em Deus. Como o pastor Salovim falou no culto de oração, a gente confia mais na cadeira que senta do que no próprio Deus. E às vezes aquela cadeira, ele deu um exemplo bem interessante, às vezes aquela cadeira não está nem tão confiável, mas a gente sente e confia. Aí quando fala em confiar em Deus, aí a gente pensa duas vezes: será que isso vai acontecer mais mesmo? Será que se eu perder meu emprego, eu vou conseguir outro? Né? Deixamos de confiar em Deus. Confiamos mais em pessoas do que em Deus. Por isso quebramos muitas vezes a cara, porque perdemos a confiança totalmente em Deus e confiamos mais em nós mesmos. E nossa confiança tem que ser no nosso Pai. Verdade. E tem aquela parábola que fala do fazendeiro que conseguiu fazer um estoque muito grande, que teve até que ampliar o celeiro dele, de tanto que ele conseguiu fazer uma colheita grande.
E aí naquela noite ele vai dormir super tranquilo, com o coração dele em paz, falando, poxa, agora eu tenho tanto alimento aqui, tenho tanto estoque que eu posso festejar, posso beber, posso ficar tranquilo porque a minha vida agora está garantida. E aí Deus fala, né, louco, não sabe que hoje mesmo eu buscarei a sua alma, né, chamarei você para vir para diante de mim, e o que você vai ter para me apresentar, né? E muitas vezes os homens, é o que a sociedade ensina, né? A pessoa bem-sucedida é o que ela está com bastante dinheiro, está com uma vida tranquila. Hoje em dia não vai ser um estoque no celeiro, mas está com um estoque enorme aí no banco, tem muitas riquezas, muitos imóveis, e acha que quando chega nesse ponto ele está garantido. Só que simplesmente ele pode ter uma doença que não existe dinheiro que vai fazer ele conseguir se curar daquilo e acabou. Então, o que as pessoas buscam no amanhã, na verdade, tem sido uma coisa que faz com que elas fiquem cegas, porque o mundo ensina desse jeito, né? Não, busca segurança no dinheiro, busca segurança em você ter posses materiais, mas a gente tem que buscar nossa segurança em Deus, porque por mais que qualquer homem possa te garantir que amanhã o seu futuro está garantido, você pode ter um estoque de ouro e um estádio inteiro cheio de ouro, de riqueza, mas e amanhã, se Deus tira o suspiro, tira o ar que você tem e te leva, acabou, você morreu. Então a parte mais importante é essa parte espiritual, essa parte de você buscar que a vontade de Deus se cumpra na sua vida, porque só desse jeito que você vai ter uma paz e saber que realmente o seu amanhã está garantido, independente se você vai estar com muita coisa, você vai estar na bonança, ou se você pode estar passando ali por alguma necessidade. Como Paulo mesmo diz, eu sei o que é viver com muito, eu sei o que é viver com pouco, em todas as coisas eu tudo posso, porque é Deus que me fortalece, né, em todas as situações. E é isso que o cristão tem que ter na sua mente, bem claro, que independente da situação que você está passando, é Deus que está suprindo, é Deus que está encaminhando. Então amanhã você vai saber que Deus vai te garantir conforme Ele tem para você. E isso tem que nos fazer muito feliz, né? Porque eu vou estar passando por uma dificuldade? Vou, mas é Deus que está permitindo que eu passe por aquilo, porque Ele que tem o controle da minha vida. E o que a gente não deve fazer é deixar de viver o hoje preocupado com o amanhã. A pessoa às vezes entra num ciclo de ansiedade que ela vive ali por décadas se preocupando com amanhã, se preocupando com amanhã, e aquela preocupação que ela tem nunca chega e ela nunca conseguiu ter paz no coração dela, porque ela sempre está se preocupando com alguma coisa que vai acontecer e nunca acontece. Ou se acontecer, o que ela poderia fazer para evitar aquilo? Não teria jeito, vai acontecer mesmo, né? O que ela tem que saber é que Deus sempre vai estar à frente, né? Deus sempre vai estar à frente. Então isso era o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Que é um dos ensinamentos também que a nossa revista nos fala hoje. E a outra parte do ensinamento é que a gente coloque o reino de Deus na frente, né? Que a vontade dele seja a que prevaleça, né? Jesus ensina que a vida, da maneira como nós a vivemos, ainda não reflete a expressão da mais profunda vontade de Deus. Então essa parte que fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a gente possa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? E não o nosso reino do nosso jeito, né? Que a gente saiba que o reino de Deus, sim, Ele que é perfeito, Ele que vai ter as coisas conforme realmente a gente precisa para a nossa vida. Que a partir do momento que você se entregar a Jesus Cristo e você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, buscar que a vontade do Pai seja feita aqui na nossa vida, aqui na terra, como é feita lá no céu, você vai sentir aquela paz no seu coração que excede todo o entendimento humano, porque você vai saber que as coisas não tem mais como dar errado, porque você vai entender que Jesus Cristo na cruz já conquistou para nós a nossa herança eterna, e que essa é a maior riqueza que qualquer ser humano pode ter. Então a partir dali você tem que buscar que o reino de Deus se cumpra na sua vida, você fazendo parte desse reino, buscando fazer parte de que a missão que Deus tem nessa terra, você esteja dentro dela também, e aí você vai mudar totalmente de ótica. Acho que isso que é uma conversão, né? Você chega numa estrada e aí você está indo numa direção, de repente conversão é você ir ao contrário mesmo. Enquanto o mundo está buscando uma coisa, o cristão está buscando outra, porque Deus tem isso para o ser humano, não tem essa
parte que o mundo ensina de você ser ganancioso, de você ser egoísta, de você sendo esperto para querer que as outras pessoas te sirvam e não você servir as outras pessoas. Não, você vai fazer tudo conforme a vontade de Deus tem para o ser humano lá no começo. Você vai estar indo na contramão do mundo. Aqui na revista ele fala a respeito disso, né? O mundo está fazendo tudo do jeito errado. Ele estabeleceu a mentira como padrão, mas o padrão do céu é a verdade. No mundo as pessoas são motivadas pela ganância, mas o padrão do céu é a justiça. O mundo aposta na guerra, mas o padrão do céu é a paz. O mundo, cada um quer se servir do seu próximo, mas o padrão do céu é cada um servir a seu próximo. No mundo as pessoas continuam acreditando na vingança, mas o padrão do céu é o perdão. Então daí mesmo que acho que quem não é cristão, quem não conhece a Deus, quem não tem a sua fé pautada ali na palavra de Deus, com a iluminação do Espírito Santo mesmo, olha para o cristão e fala, não, é um povo que é doido, né? Porque tem um amigo imaginário que fala com ele e não consegue ver, não consegue pegar, e as pessoas fazem as coisas para ele, em vez dele ir lá e se vingar, não, ele perdoa, e a pessoa quer abusar dele e ele continua servindo, né? Ele continua fazendo as coisas sem ter interesse, porque sabe que o que a gente está fazendo pelo nosso próximo ali, não vai ser o nosso próximo que nos vai recompensar de volta, né? Mas sim Deus que está no céu, né? Então esse padrão todo que o mundo tem, a gente tem que buscar que não seja o padrão da nossa vida, mas a gente buscar o padrão de Deus para a nossa vida, o padrão do reino de Deus, né? Que o reino dele já venha sobre as nossas vidas e através da força do Espírito Santo a gente consiga viver prevalecendo sobre a nossa natureza, sobre a nossa vontade. Porque se for para viver pela nossa vontade mesmo, a gente não vai querer fazer nada, vai querer só estar no conforto ali, nos prazeres da carne, sendo irresponsável, vivendo como se não houvesse amanhã. É o contrário, né? Às vezes você vive preocupado com amanhã e tem gente que é tão irresponsável que vive como se não houvesse amanhã, né? Esbanjando, detonando com o corpo, com vícios, com tantas coisas, né? Isso que a vontade do homem faz. Agora que não seja feita a vontade do homem, mas seja assim feita a vontade de Deus. Então que a gente busque isso nas nossas vidas sempre, né? Que a vontade de Deus seja feita, porque só assim que o reino dele vai poder estar sendo exposto, né? Através das nossas vidas. A gente vai poder ser sal nessa terra, né? Ser luz para esse mundo, porque a gente vai estar refletindo o amor de Deus, né? Para as outras pessoas, para o nosso próximo, né? Conseguindo amar de verdade o nosso próximo com uma força que, se fosse só por nós mesmos, não conseguiríamos nunca. O que mais, irmão Céu, que temos para falar? Então, no versos 11, ele fala no pão nosso, que a gente tem que confiar no nosso Deus, né? Mas aí, Márcio, no 12, 6:12, continuando no Pai Nosso, no 12 ele vai assim: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. Olha a responsabilidade. Para receber o perdão de Deus, pelos erros que a gente comete, a gente não pode apontar o erro do outro. Perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos as pessoas que nos ofendem. Está lá no capítulo 6, do verso 12, está no Pai Nosso. Quer dizer, Jesus está ensinando aqui que a gente pede perdão para Deus pelos nossos erros, né? Mas às vezes as pessoas cometem alguma injustiça, algum erro em nossas vidas, às vezes apontando, acusando alguma coisa, e a gente não consegue perdoar. Pedimos perdão a Deus, mas também temos que aprender a perdoar o próximo. Verdade. Amar o próximo. Muitas vezes o perdão faz mais bem, muitas vezes. O perdão faz mais bem para nós mesmos do que para o outro, né? Porque aquilo que vai estar aquela angústia, às vezes a pessoa que fez alguma coisa contra você está dormindo, está tranquila lá, às vezes fez até sem querer, não está nem sabendo que fez alguma coisa contra você. E a pessoa que não perdoou, que está naquela angústia, que está com aquela amargura no coração, que está querendo se vingar, que não consegue viver plenamente uma intimidade com Deus, porque está preso naquilo, né? Então Deus ensina na sua sabedoria para que isso faça bem para nós mesmos, né? Como tudo que está na palavra de Deus
para a gente poder ter paz com nós mesmos, ter paz com o próximo, para a gente poder ter uma vida de qualidade, né? Já vivendo o reino de Deus nessa terra, né? Você tem que aprender a perdoar. E aí, se você não perdoar, ele fala, né? Como está aqui na Lucas 11, 1 a 4, né? Tem na sequência aqui dos textos também. E aí, lá em Lucas 11, o versículo 4 fala a mesma coisa: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. Então, se a gente não perdoar, como que Deus vai nos perdoar, né? Atitude, a Bíblia, cara, a vida com Cristo nos ensina muito como a gente tem que agir, como é a nossa atitude, como é que a gente tem olhado, como é que nós olhamos para as pessoas aí fora, como é que nós olhamos para uma pessoa que usa droga, ou para alguém que já chegou a estuprar uma mulher. Então, na parte de não julga para não ser julgado, é a mesma coisa, né? Perdoa para ser perdoado. Né? Como é a nossa visão para essas pessoas? Como é que a gente tem olhado como cristão para o lado, para uma pessoa que roubou, para uma pessoa que é ladrão? Qual é o nosso olhar? Qual é a nossa... Porque que o ódio, a raiva, muitas vezes, ela vem para a gente que você vê alguma coisa que aconteceu com a injustiça com outra pessoa, né? Ali no Brás, eu estava vendo umas reportagens uma vez de uns adolescentes que ali empurrava aquela pessoa, roubava uma bolsa, passou no jornal isso. roubava a bolsa, e aí chegou um certo momento que uma mulher ia roubar a carteira do rapaz, o rapaz viu e colocou a mão no bolso. Quando ele colocou a mão no bolso, a mulher gritou: ladrão, ladrão, ladrão. Quer dizer, a mulher que ia roubar, apontou, se deu uma de vítima. E aí, de repente, veio outro cara que era combinado com ela e já chega no cara, né? E ali eles começam a gritar ladrão, e a população vem em cima e aí começam a bater naquele cara. Nossa. Bater. E aquele ódio, que eu tive tanto ódio daquela mulher, mas naquele momento, exercitar o perdão, né? Que eu estava se tornando igual a ela. O ódio estava vindo para dentro de mim. E a raiva, o ódio, muitas vezes você ter raiva de alguém que você não consegue perdoar, é você tomar veneno esperando que o outro morra. Porque quem está morrendo é você, isso mesmo, né? E muitas vezes nossas vidas, a gente comete esses erros. Eu assistindo ali, vendo ali na televisão, eu disse, meu Deus, que tanto, para que isso? Olha o que essa mulher fez, essa mulher tinha que ser morta. Eu não pedi para que ela fosse presa. No momento que eu juro para vocês, eu pedi para que ela fosse morta. Então, aquele ódio tomou conta de mim. E eu disse, meu Deus, mas ela pode um dia mudar. Ela pode um dia se recuperar. Pecadora tanto quanto nós somos, né? Se a gente não tomar cuidado, o ódio entra para dentro da gente. E a gente começa a agir igual as outras pessoas aí fora, né? Com tanto ódio, com tanta raiva. Então, quando Jesus faz a oração do Pai Nosso, ele pede: vocês querem perdão? Eu posso dar perdão, mas vocês conseguem perdoar também? Vocês conseguem olhar para seu inimigo, para alguém que lhe fez uma maldade e perdoar o erro dele, né? E às vezes não. Como é que eu posso pedir o perdão de Deus se eu não consigo perdoar ninguém? Se eu só tenho ódio no meu coração? Então, essa oração do Pai Nosso, ela nos ensina que realmente, para a gente ter perdão de Deus, tudo bem, Deus perdoa, mas a gente tem que se corrigir e aprender a perdoar as pessoas também. E todas essas coisas aqui que estamos aprendendo, estamos conversando aqui hoje, a gente tem que colocar diante de Deus em oração, né? Com todas as nossas dificuldades, né? Começando, se às vezes você fala com Deus e você tem dificuldade em ver que Ele realmente, nossa, mas Ele é meu Pai, pode até dar aquele espanto, assim, nossa, uma descoberta que você ainda não fez, que é uma coisa tão simples. Nossa, Deus é o seu Pai. Se isso está difícil de você entender, coloca isso em oração, né? Que quando você chegue a Ele, se você tem chegado de uma maneira fria, de uma maneira automática, que você possa chegar com temor e tremor, sabendo quem que Ele é. Se está difícil, peça isso a Ele em oração, porque é Ele que vai fazer. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Se é complicado você ficar tão preocupado com o dia da manhã, você ficar preocupado com o que você acha que
não vai ter dinheiro para pagar, com uma doença que pode vir te pegar, com uma coisa que você acha que pode vir acontecer e aquilo tem te consumido, coloca nos pés de Deus, que se você tem dificuldade de realmente viver o reino de Deus nessa terra, que se a sua vontade está prevalecendo e não a vontade de Deus está prevalecendo, coloca isso em oração também, porque o finalzinho da nossa lição está em Lucas 11, 10, 13. Poxa, eu vou pedir para os irmãos aí que estiverem com a Bíblia ou achar no celular para a gente ler junto aqui. Lucas 11, 10 até o 13. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês mesmos, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, amados irmãos, como a gente conversou já nas lições anteriores, que a gente tem que pedir para Deus conforme está na palavra dele, conforme a vontade dele, que a gente possa pedir que de verdade o nosso coração possa estar inclinado para que a vontade dele prevaleça nas nossas vidas, que a gente busque ter mais intimidade com ele, sabendo que ele é nosso Pai, para que a gente possa viver o reino dele já nessa terra aqui, que a gente coloque isso, porque ele nos promete que ele vai nos dar. A gente vai estar pedindo para ele as promessas dele que as promessas dele se cumpram na nossa vida. Então ele, como um Pai perfeito que ele é, ele vai fazer que isso aconteça. Então a gente tem que ter fé, tem que buscar, porque a gente batendo, ele fala que vai abrir. Eu mesmo, olhando para os meus filhos, tento fazer o melhor por eles, tão imperfeito que eu sou. Imagina o nosso Pai que está no céu, perfeito, tanto que ele tem para nos dar, o melhor sempre para nos dar, de uma maneira perfeita, de uma maneira justa, de uma maneira que a gente muitas vezes não consegue entender, mas a gente está sempre educado, a gente está sempre mesmo sendo modelado, sendo direcionado, para que a gente possa ser mais parecido com Cristo, para que a gente possa continuar caminhando a passos largos para Nova Jerusalém, para estar diante dele de uma maneira que vai ser para sempre, porque ele nos ama e por isso ele tem esse caminho para a gente traçar. Ele vai estar conosco todos os dias. Essa tem que ser a nossa fé, né? Que a gente tem que pedir tudo que a gente tiver dificuldade. É difícil perdoar, como o irmão Selma falou aqui, é muito difícil. Pela nossa natureza, você não quer perdoar, você quer ir lá e pegar no pescoço do sujeito ali e fazer justiça com suas próprias mãos. Mas o que a gente vai fazer? Colocar diante de Deus mesmo. Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece a minha natureza, as minhas limitações, as minhas fraquezas, e que o Senhor me mude, que o Senhor possa a cada dia mais fazer com que eu possa ser parecido com Cristo, que a cada dia mais eu possa não ter a minha vontade na frente, né, mas a tua vontade, que o seu Santo Espírito possa, né, a cada dia mais estar me encaminhando e cada vez eu possa diminuir, que é dessa maneira que a gente vai conseguir prevalecer aqui nessa terra como cristão, prevalecer nessa terra aqui fazendo diferença na vida dos outros, para a honra e para a glória de Deus, né? Bom, o que mais, irmão Anselmo, que a gente tem para falar aí a respeito da nossa revista? Finalizando já. Ele diz, como é que você pode, né, a Bíblia vai ensinar que Deus, ele pede um peixe, ele não vai te dar uma cobra, né? E aí, como a gente já vem falando umas semanas antes, Deus muitas vezes dá o que a gente precisa, não o que a gente quer. Agora, às vezes a gente pedimos algo para Deus, que aquilo vai atrapalhar a nossa vida, fazer mais mal do que bem. Vai transformar aquilo numa cobra. Eu vou contar um testemunho meu breve. Eu orava, pedia a Deus para que um dia eu comprasse uma moto, um sonho de comprar uma moto. E minha irmã comprou uma moto e ela praticamente me deu essa moto, né? Vivia comigo. Só que eu com aquela moto eu me afastei da igreja, porque os domingos que era para mim ir para a igreja, eu estava indo para outros lugares. Quer dizer, aquele peixe eu transformei numa cobra, para que destruísse minha vida. E por causa daquilo eu saí dos caminhos de Deus, né? Com mais facilidade de deslocar de um lugar para outro. Nunca no domingo eu tinha mais tempo de ir para a igreja. Quer dizer, aquela moto que eu tinha não me fez uma pessoa melhor, me fez uma pessoa pior. Abandonei meu Deus por uma simples moto. Olha como olha como eu sou falho, né? Olha a minha falha.
Por causa de uma simples moto, eu se afastei dos caminhos de Deus. E aí, às vezes, a gente pede um peixe, Deus não vai nos dar uma cobra. Dá o exemplo do ovo também, né? Pede o ovo e ainda vai dar um escorpião. Vai dar um escorpião. Então, às vezes Deus não dá tudo que a gente quer, porque se dá tudo que a gente quer, a gente se desvia dos caminhos de Deus, sai dos caminhos de Deus. Porque a gente fica tão ocupado com as coisas que esquece totalmente de Deus. Tem pessoas que trabalham tanto para ganhar dinheiro que acaba com a saúde, né? De tanto trabalhar, depois vai gastar o dinheiro para recuperar a saúde, né? Então tem hora que a gente acaba fazendo essas bobagens na nossa vida. Eu não tenho tempo de ir para a igreja porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me corrigir isso dentro de mim, porque às vezes eu estou falando isso, mas eu tenho que me corrigir. Às vezes eu levo mais tempo em trabalhar, não tenho tempo, porque eu tenho que fazer isso, tenho que trabalhar. Claro, o homem tem que trabalhar, tem que ter responsabilidade, tem que buscar o trabalho. Mas muitas vezes a gente deixa de viver as coisas de Deus, não sabe separar, porque a gente está sempre preocupado com o nosso trabalho, né? Porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho como é que eu vou comer, como é que eu vou... Perde a confiança totalmente em Deus, né? E isso atrapalha muito a nossa vida. Nos esquecemos que a nossa maior oferta para Deus é a nossa própria vida, né? Nossa vida como um sacrifício vivo para Deus. E o que a gente tem de mais precioso é o tempo. Se a gente não dedica o nosso tempo, né? Não dedica os nossos melhores dons, as nossas melhores... O que você sabe fazer de bom? Se você não faz aquilo para Deus, será que realmente, né, você está colocando a sua vida como um sacrifício vivo diante do altar para Deus, né? Isso aí para a gente ter uma autoanálise. Tem um outro exemplo clássico também da pessoa que trabalha muito e fala assim, mas eu trabalho muito para sustentar minha família. E aí ele trabalha tanto que ele nem vê os filhos crescerem, nem fica perto da família. Quando chega em casa, chega tão cansado que já quer só dormir, ou chega estressado brigando. E aí ele passa-se décadas e ele pegou e perdeu a família dele. Ele trabalhava tanto por causa da família, mas e a qualidade de vida que ele tinha para ter junto com a família? A parte principal de ensinar, de dar bom exemplo, essas coisas a pessoa não vive e acha que vai estar cuidando da família só colocando comida na mesa, dando roupa, dando sustento, pagando uma escola particular, quando não, que o filho precisa mesmo é de amor, né? Precisa mesmo é de tempo, né? Como a gente tem que ter tempo para Deus, a gente tem que ter tempo para nossa família, ter tempo para nossa esposa. Isso aqui é prova de amor mesmo, você se importar com a pessoa, saber o que ela está vivendo, saber o que ela está sentindo, né? Daí dá o tempo da gente orar, né? Se você colocar diante de Deus, ter intimidade com Deus para falar para Deus exatamente tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando. Ele sabe, mas Ele quer que você se coloque ali disposto, né? Porque normalmente é assim, a oração não é para você falar para Deus e Deus olhar e tratar Deus vai tratar alguma coisa a respeito dele, vai tratar sempre a respeito de você mesmo, você que vai estar se colocando ali, através da sua oração Deus vai estar tratando com você, o que você sente, o que você é e o que Ele quer que você seja. Então que a gente coloque de verdade mesmo o nosso foco em querer ser um cristão melhor, querer ser um pai melhor, querer ser um trabalhador melhor, e que a gente nas nossas orações peça isso para Deus, né? Peça isso para Deus, porque com certeza Ele vai responder. E a gente peça para Ele sempre coisas que estão na palavra dEle, coisas que vão fazer com que a gente possa ser modelado conforme a vontade dEle, para a vontade dEle prevalecer e não a nossa. E se tiver difícil, que a gente coloque isso em oração, né? Senhor, me ajuda que a Tua vontade esteja na frente, não a minha. Que essa possa ser uma oração constante na nossa vida. E Jesus nos ensinou que Ele não só mostrou como a gente deve orar, mas Ele viveu isso, né? E a gente, sendo imitador de Cristo, a gente também não deve saber só isso na teoria, mas que a gente possa viver isso de verdade nas nossas vidas. Então é isso, meus amados. Vamos ler aqui o resumão que tem para a gente fixar bem tudo que foi conversado aqui na nossa aula. Então a gente tem que saber os princípios que foram ensinados por Jesus na oração, que é essa oração modelo, né? O Pai Nosso, a oração mais conhecida do mundo. Eu vi o reverendo Augusto Nicodemos falando a respeito disso, né? Do Pai Nosso, e ele falou que a oração mais conhecida do mundo é o Pai Nosso. E que a gente
não fique falando ela com vãs repetições, achando que isso vai ser como um simbolismo, vai adiantar alguma coisa, mas que a gente possa pegar esses ensinamentos que ela tem e que a gente tenha como um modelo, né, para a gente seguir de oração e o que a gente precisa fazer, né, quando a gente for falar com Deus, chamando Deus de nosso Pai, tendo essa certeza que Ele é nosso Pai. As nossas orações sempre serem motivadas por amor e senso de temor, respeito, né, sabendo da nossa posição e da posição de Deus, né? E orar para que a vontade de Deus seja feita entre nós, assim como ela é feita nos céus, né? Que a vontade de Deus prevaleça, confiando que Deus vai suprir a nossa vida, né? Dando sempre o pão nosso de cada dia, não somente de alimento, mas também da parte espiritual, da parte de paz, da parte de tudo que a gente precisa, né? O que é necessário para o ser humano viver, Deus ele vai estar sempre suprindo, né? E a gente pedindo, sabendo que a gente vai estar batendo e Deus sempre vai estar respondendo como um Pai amoroso e vai estar dando o que realmente a gente necessita, o que a gente precisa. A gente possa confiar e que assim a gente possa ter paz e não fique preocupado, ansioso pelo dia de amanhã, porque o amanhã pertence a Deus e pela palavra dele o amanhã vai ser muito bom para todos que confiarem e estiverem diante dele ali, né, vivendo o que ele tem prometido para nós. Amém, amados? Então é isso. Vamos ficando aqui com a nossa aula de hoje, fazer uma oração aqui para agradecer a Deus. Senhor eterno, somos gratos a Ti, Pai, por mais essa oportunidade de conversarmos a respeito da Tua palavra. E nesse momento, bom Deus, o Seu Santo Espírito possa fixar esses ensinamentos nos nossos corações, para que nós possamos viver Ele no nosso dia a dia. Que a cada dia mais a nossa fé possa estar em Ti, sabendo que o Senhor é nosso Pai, que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas, que nós devemos a cada dia mais buscar que a Tua vontade, o Teu reino prevaleça, Senhor, e não a nossa vontade. Que o Senhor nos ajude em cada dificuldade que temos, que o Senhor nos ajude com os nossos preconceitos, que nós não julguemos as pessoas, Senhor, mas que sim a gente possa sempre olhar para todos com os Teus olhos de amor, Pai. Que nós possamos perdoar com facilidade, que nós possamos de verdade a cada dia mais buscar ser mais parecido com Cristo nessa terra. Que todos esses exemplos de oração que Jesus Cristo fez e nos ensinou, nós também possamos buscar vivenciar nas nossas vidas, bom Deus. Continua conosco, olha por todas as famílias, olha pela nossa igreja de Vila Matilde, Pai amado. Te pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Ser conosco, pois nós em Ti confiamos, bom Deus. Amém. Então é isso, amados irmãos. Ficamos aqui com mais uma aula e na semana que vem a gente continua o Pai Nosso, a parte 2. E aí vai ser mais 3 ensinamentos aqui que a gente vai ter na continuação da oração. Espero que os irmãos estudem, não somente a lição, mas que busquem a cada dia mais saber a respeito, né, da Bíblia, a Bíblia a respeito do que Deus tem para nos falar, né? Que nós constantemente estejamos orando, né? Orar sem cessar, a todo momento a gente possa estar em comunhão com Deus e também que a gente possa ver o que Ele tem para nos falar, né? Que Ele nos responde aqui através da Bíblia. Um abração a todos e até a semana que vem.